Mais uma vez eu tento entender se o que aconteceu foi mesmo pra valer. Mais uma vez eu me pergunto por que a gente briga tanto se isso não mudar. Vai quebrar o encanto do meu amor, das nossas vidas, do seu olhar. Qual a saída do meu amor, das nossas vidas, do seu olhar? Qual a saída? Boa noite. A vida não é um problema a ser resolvido. Ela é sim uma realidade a ser experimentada. Essa frase é do filósofo, teólogo e poeta dinamarquês do século XIX, Kierkegaard. E a gente abre o programa Arsenal e Comércio hoje falando dessas experiências de vida, porque na nossa sala de visitas a gente recebe Diego Hurtado, que é conhecidíssimo de todos aqui, né? Master Coach, ex-televisão de todas as grandes redes de televisão aqui, e um papo gostoso, alegre, bem divertido, a respeito do comércio, a respeito da inovação, a respeito de como ele vem conduzindo pessoas na área de vendas, na área do sucesso. A música vai ficar por conta de Michele Tortalla, que vem conosco essa noite. Diego, vamos começar a conversa devagarinho, vamos né? lá. Depois ela vai animando, né? Fernandópolis, na rádio, interior de São Paulo, né? Depois passou pela TV Tarobá, em Cascavel e região ali de Toledo e tudo mais, e veio para Cuiabá. Conta um pouquinho dessa história. Um cara que teve uma experiência na UFSCar, né? No interior de São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos, mas virou para a comunicação e agora Master Coach, trabalhando pessoas, ajudando pessoas a serem melhores. Conta como é que evoluiu tudo isso aí, para a gente poder começar o programa de hoje. Vamos lá então, Rissato. Você falou de experiência, né? Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Primeiro, valeu pelo convite, muito legal estar com vocês aqui nesse programa. E de fato, né, eu tenho 33 anos hoje de muitas experiências no currículo, né? Como você bem colocou, eu comecei no interior de São Paulo, em Fernandópolis, região de São José do Rio Preto, Votuporanga, bem pertinho ali de Mato Grosso do Sul também, Santa Fé do Sul. Eu comecei numa rádio por brincadeira séria, né? Tinha um projetinho que eu desenvolvia dentro da comunicação, dentro da faculdade, que é um projeto voltado para educomunicação, comunicação e educação, são duas coisas que eu sempre fui apaixonado. E aí me surgiu a oportunidade de levar isso para a rádio. Levei para a rádio, da rádio acabei sendo efetivado como estagiário, mais tarde eu fui admitido como um colaborador da rádio, como jornalista ali dentro. E de lá me surgiu uma oportunidade, você esqueceu de citar aí, para Juruena, aqui no interior de Mato Grosso. Tem razão. É que você fez um caminho diferente, né? Foi um bate e volta, né? Eu vim para Juruena, trabalhei um tempo ali na região do Vale do Aquinos, na Record. Depois eu fui para São Paulo de novo e de São Paulo aí eu fui para Cascavel, no Paraná, fiquei na região ali de Toledo, fui para Foz do Iguaçu, fiquei um tempo lá na TV Tarobá como editor-chefe da Band. Eu digo que eu aprendi a fazer jornalismo lá na Band, né? Porque lá eu fui levado para São Paulo uma época e tive aula com grandes mestres, como o finado Boechat, o Fernando Mitre. Então teve grandes nomes aí que me capacitaram e me ajudaram, de certa forma, a entender o jornalismo. Por quê? Porque eu estava numa fronteira onde tudo acontece no Brasil, que é Foz do Iguaçu. Então ali eu cuidava desde cheia nas cataratas do Iguaçu até contrabando, impeachment do presidente Fernando Lugo em 2010, 2011, que eu acompanhei em Assunção. Então ali eu aprendi a trabalhar. E depois, por questões particulares da vida, eu acabei vindo para Rondonópolis, aqui em Mato Grosso já, fiquei um ano na TV de lá. E na Copa me trouxeram para Cuiabá. E aqui em Cuiabá, já é de conhecimento público a minha história, muita gente sabe, né? Fiquei na Centro-América durante quase 5 anos e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho dessa nova etapa que a gente vai falar ao longo do programa. Perfeito. Isso aqui é só o aperitivo do programa de hoje, tá? A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes a música com a Michele. Pra voltar no tempo, o tempo que perdeu o nosso amor, você e eu acredito, isso pode mudar. Não, não vai embora, volta e vem me amar. Pra voltar no tempo, o tempo que perdeu o nosso amor, você e eu acredito, isso pode mudar. Não, não vai embora, volta
volta e vem me amar. Ultimamente não me reconheço. Fico dando voltas e volto pro começo. Tento me encarar do mesmo jeito, provando outras bocas, mas paro no seu beijo. Arsenal e Comércio está de volta e a gente vai continuar esse papo aqui na nossa sala de visitas, que hoje recebe Diego Hurtado. Diego Hurtado, conhecido já de todo mundo, mas para nós é sempre uma surpresa agradável poder ter essa conversa, contar um pouco mais de suas histórias e suas experiências, né, Diego? Como a gente falou no início, a vida é uma grande experiência. Você... agora há pouco ainda comentava conosco, né, mais de 10 anos de televisão, o que aí eu tenho que abrir um parênteses aqui e já pedir as nossas desculpas. O nosso programa é bem mais novo que isso, a gente está aprendendo muito, né? Então hoje... Modéstia, porque é um programa de alto nível, apesar de pouca experiência. E o alto nível é a função dos bons convidados. E do apresentador com toda essa modéstia dele. A gente fez um bate-bola aqui, Diego, tá? E por falar de experiência e tudo mais, isso é algo que você mais ou menos que criou na TV aqui no Mato Grosso também, né? Foi uma característica que você trouxe, a gente ouviu muito nisso, né? Alguns te criticaram na época, mas você conseguiu fazer isso virar uma grande marca na TV já há algum tempo. Essa, vamos dizer, essa facilidade de conversa, essa interatividade com o público e com as pessoas que estão fazendo TV. Isso foi um negócio muito bacana, mas foi difícil de trazer para cá, não foi não? Como tudo que é novo causa um certo estranhamento, né, Rissato? Seja na televisão, seja numa nova rotina de vida, seja em alguma mudança no trabalho, a gente tem aquele período de adaptação. E não só nós que estamos propondo a mudança, mas de certa forma para quem também está recebendo essa mudança. Porque vamos imaginar o seguinte... Cuiabá já tem uma característica que o povo daqui é muito bairrista, é muito apegado à própria cultura, às pessoas, ao estilo de vida, né? Então eles já estavam, de certa forma, à época, isso eu estou falando de 2015 mais ou menos, acostumados com aquele modelo tradicional de jornalismo. Bom dia, boa tarde, tudo bem, com licença, se errou, opa, desculpa, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, aquela coisa mais formal. Então imagina, anos sendo dessa forma, aí chega de repente... no bom sentido, um moleque que era repórter, que vinha da rua, que estava o tempo todo nos bairros, com a Dona Maria, com o seu João, com o pé no barro, aquela coisa mais povão, entra para o estúdio e começa a trazer essa linguagem mais povo mesmo, mais popular, né, mais coloquial, a pessoa fala, peraí, o que é isso? Causou um certo estranhamento. Então sim, eu tomei muita, no bom sentido também, né, muita pancada do público, da crítica, das pessoas mais antigas e até alguns companheiros de trabalho à época também. Mas é o que eu comecei dizendo na minha frase, né? Tudo que é novo causa estranhamento. Depois o pessoal foi acostumando, aí teve a Corrida de Reis em 2015, que teve aquela brincadeira, time Diego e time Marina, que foi uma brincadeira que virou algo seríssimo. E a partir dali a coisa desandou e as pessoas começaram a entender que era uma proposta... Era uma brincadeira feita de uma forma séria, né? Era uma leveza. Acho que foi o mais importante, né? Porque você conseguiu manter a sobriedade do momento em si, do telejornalismo, mas isso ficou mais suave. As notícias passaram a ser comunicadas de uma forma mais simpática e suave. Diferente, guardadas as proporções e sem um sentido tão crítico assim. Mas a gente tem visto ultimamente, em muitos programas por aí, a coisa beira ao mau gosto até, né? Porque ela deixa de ser séria. E aí isso é que causa estranheza. Vocês conseguiram fazer isso durante muito tempo, de uma forma que quem assistia ao jornal sabia o que era sério naquele jornal, mas ele se alegrava em participar, ele sentia isso. Exato. E eu acho que esse é o segredo, né? Trazer a vida... ela é muito complicada para a gente levar ela tão a sério assim, né? Você começou falando, a vida não pode ser um problema, né? A gente já tem muito problema no dia a dia. Então, se eu ligo a TV na hora do almoço, no horário que eu estou almoçando, em geral, a família reunida, ou aquele momento de pausa, para um momento sagrado, que é de oração,
se eu coloco mais problemas ali naquele horário, mais, entre aspas, desgraça ali naquele horário, peraí, eu acho que naquele momento é o momento de você aproveitar a tua pausa de uma forma mais leve. E aí a gente entra muito na questão da comunicação não violenta, que não é o que você fala, mas é como você fala. Dá para levar a mesma notícia de uma forma leve. Eu vou contar uma história aqui para ti que pouca gente sabe disso, um bastidor que eu não abro com frequência. Houve uma situação onde eu era ao lado da Marina Martins e da Mônica Mariá, eu era editor-chefe do jornal, que são as pessoas que são responsáveis pelo conteúdo que vai ou não para o ar. E a gente estava prestes a entrar no jornal, uma das nossas repórteres, à época, ela estava se deslocando para um bairro para fazer um link sobre algum assunto, era algum evento, era alguma coisa que não tinha nada a ver com a pauta que entrou na discussão, que é o que eu estou contando aqui agora. Perto da Miguel Sutil, ali perto do Círculo Militar, teve um acidente onde um cidadão ele foi trocar um pneu de um carro, ele ergueu o carro, por algum motivo o macaco do carro caiu e o carro caiu em cima daquele cidadão, matou ele. Na hora do almoço isso. A repórter estava passando por ali, praticamente ela testemunhou de forma ocular aquele acidente. Ela ligou na hora, o jornal faltavam 5 minutos para começar. Falou, Diego, Marina, eu estou com uma situação aqui que passando aconteceu um acidente assim, vou montar o link aqui e vamos dar essa informação. Aí eu peguei e falei, pera um pouquinho, como assim a gente vai dar essa informação? Eu fiquei pensando muito assim, cara, se fosse meu pai que tivesse sofrido esse acidente, se o filho está em casa almoçando e vendo o jornal, se a esposa está ali, vale a pena, até que ponto vale a pena a gente trazer uma informação em primeira mão em função de uma vida que foi perdida ali e que não foi socorrida ainda? Eu não sei o estado daquela pessoa, se ela estava morta ou não, se ela recebeu um socorro ou não. E entramos numa discussão de 5 minutos ali, vamos ou não vamos colocar no ar? Decidimos que vamos colocar, mas é o seguinte, você vira de costas para o acidente e diz, teve um acidente aqui assim, nesse momento a rua está interditada porque a polícia ainda não chegou. Você não dá nome, não dá característica de carro, não fala da pessoa, mas eu estou com o documento dele na mão. Não, nós não vamos dar isso agora. Porque não sou eu que quero ser um aportador de uma notícia dizendo, olha, fulano, você está assistindo aí? Teu pai acabou de morrer aqui. Então, foi muito assim, eu não digo nem engraçado, foi muito marcante porque no estúdio nós tínhamos as TVs com vários monitores de outras emissoras. Passaram-se 15 minutos, tinha outra emissora concorrente no horário, estava lá mostrando a fotografia do cara, sem a polícia no local ainda. A diferença entre o sensacionalismo e o serviço é justamente essa, né? Precisava, sabe? Eu brincava assim, gente, eu tenho, de certa forma, a fé pública, as pessoas que me acompanham, elas acreditam no que eu falo. Eu preciso dizer o seguinte, olha, o cidadão aqui morreu com 2 tiros, mostra o buraco da bala aqui. Não, se eu falar isso, a pessoa que está em casa já sabe, ela confia em mim. Claro. Então, às vezes, a gente tem que ter o bom senso de entender, eu preciso mostrar sangue, mostrar problema, mostrar o rapaz, sabe? Dá pra gente filtrar isso e deixar de uma forma mais leve, que é o que nós nos propusemos fazer durante praticamente 3 anos que nós estivemos no ar. Foi fantástico, tá? O gostoso dessa conversa nossa é que aos poucos, devagarinho, a gente vai conhecendo a alma das pessoas, né? Elas vão realmente contando quem elas são e por que o sucesso todo também, né? Diego, você hoje faz sucesso, né? Isso é indiscutível, tá? Mas não é de graça, né? Faz sucesso porque sabe o que está fazendo. Tá? A gente tem acompanhado seus trabalhos aí e percebe isso. Esse cuidado para com as pessoas que estão conosco. Isso é que faz diferença. Eu acho que isso não foi aprendido em nenhuma sessão de Master Coach, nem nada disso. Isso é seu, né? Isso é de cada um, a gente traz de dentro da gente, eu acho que é a formação. Vai muito de personalidade, de caráter, de base familiar, né? Meu pai sempre me orientou muito de ter 2 coisas comigo, 3 coisas, na verdade. Ele falava, filho, humildade, honestidade e carteira assinada sempre. Eu fui embora aos 20 anos de idade, entrando num ônibus rumo a Mato Grosso. Eu não sabia onde ficava Juruena naquela época, eu estava vindo para Mato Grosso e meu pai falou essas 3 coisas para mim, olhando para mim. Filho, honestidade, humildade e carteira assinada. Aí até hoje eu brinco com ele, falo, pai, humildade, honestidade ainda levo. Carteira assinada hoje eu assino, não tenho mais a minha assinada, hoje eu empreendo, né? Sim, mas faz parte da evolução. Né? Hoje você é um empresário, né? E melhor de tudo, consegue permitir que pessoas sejam empregadas e ganhem também com todo o negócio que você promove, né? Que é algo que a gente fala sempre aqui. A FEComércio, por ser o grande guarda-chuva do SESC e do SENAC, ela olha demais para o empresário e nos determina, enquanto SESC, Serviço Social do Comércio, que cuidemos do comerciário, do funcionário desse empresário. Né? Então, toda vez que a gente vê um empreendedor falando, não, hoje eu assino as carteiras, né? Isso para nós é muito prazeroso, é saber que o Mato Grosso é um grande estado,
ele está evoluindo, está crescendo e mais oportunidades estão sendo criadas em todos os sentidos. Não apenas um estado de empreendedores que vêm aqui para ganhar dinheiro, para enriquecer, mas um estado onde as pessoas vêm para criar empresas, para desenvolver empresas e gerar empregos, não é? Isso é que sustenta realmente a sociedade. Eu acho que essa é a diferença. E eu brinco que eu cheguei aqui em 2013, eu cheguei em Rondonópolis, eu falei de Juruena, né? Eu fiquei em 2009, voltei, fiquei um tempo fora, em São Paulo, Paraná, depois eu retornei para Mato Grosso em 2013. Eu brinco que eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Eu tinha um carrinho popular, super básico, vim para trabalhar à época na TV Centro-América em Rondonópolis como repórter, fui construindo a minha carreira, passei para apresentador aqui em Cuiabá, editor-chefe, até que chegou um momento que eu falei, olha, peraí, eu tenho condições, capacidade e a vida está me exigindo mais, né? E aí eu tive que fazer uma escolha, foi bem quando a minha filha nasceu. Eu tinha minha empresa já, que eu tocava de forma paralela, de uma forma até... Era um hobby a minha empresa, né? Minha empresa Contigo de desenvolvimento humano. E aí ela foi crescendo, minha filha nasceu, a TV começando a me exigir mais tarefas. Falei, caramba, não dava para tocar os três. Falei, vou ter que deixar um para trás. E aí foi onde eu optei por deixar a TV e viver do meu próprio negócio. Então eu falo assim, eu cheguei aqui de uma forma até despretensiosa e ouvindo dizer que Mato Grosso era a terra das oportunidades. E de fato, eu sou prova viva e posso dizer que eu faço parte dessa oportunidade. Está aqui nos acompanhando nos bastidores a minha sócia Márcia, que veio de São Paulo mais tarde também. E hoje nós temos uma empresa, estamos abrindo uma segunda empresa agora de um outro ramo totalmente diferente, vendo uma oportunidade de negócio aqui em Mato Grosso. Nós viajamos hoje o Brasil, mas onde quer que nós vamos, atrás da nossa camisa, do nosso uniforme, tem a bandeira Brasil e a bandeira do estado de Mato Grosso, porque é de Mato Grosso a nossa empresa. Nós estamos sediados aqui em Cuiabá. Hoje a gente roda estado inteiro praticamente, a gente não para aqui na capital e antes da pandemia Brasil inteiro. Mas nós somos daqui e tem muita riqueza aqui, tem muita gente boa aqui, tem muita gente com conteúdo, com bagagem aqui. Chamou a atenção de novo, e eu faço sempre questão de salientar isso em todos os nossos programas. As pessoas que a gente traz para conversar aqui, a exemplo do Diego, fazem questão de colocar essa situação como sendo um ponto de diferença aqui no Mato Grosso e nas suas vidas. O reconhecimento a essa sociedade mato-grossense, as oportunidades que ela oferece. Nós já tivemos aqui conversas com os mais diferentes empresários de negócios de mais de 50, 60 anos aqui no estado. O Diego agora, que é um empresário mais recente. O meu tem 7 anos, está gatinhando aí. Mas o que chama a atenção é isso. Os empresários de sucesso que a gente tem entrevistado, com quem a gente tem conversado aqui, todos eles têm esse reconhecimento, tá? E essa gratidão pelo que o Estado e pelo que a sociedade mato-grossense tem oferecido de volta para eles. E eles têm se preocupado em fazer um bom trabalho aqui, justamente por isso. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso também, né? Olha só, a gente pode falar assim, sucesso, o que é sucesso? Você está ganhando milhões, é muito relativo. Eu considero uma empresa de sucesso como a nossa, por exemplo, a minha, da Márcia, que é a nossa empresa Contigo. Veja, quem são nossos principais clientes hoje aqui? Federação do Comércio, a Federação das Indústrias. Então você percebe SESI, Senai de uma forma geral, o SESC, nosso cliente também. Então, peraí, quando eu consigo atingir grandes instituições que são responsáveis por manter tudo isso de pé, o Agro, Famato, Fecomércio aqui trabalhando no comércio, a Fiente trabalhando na indústria, pera um pouquinho, então realmente nós tivemos sucesso. E é legal porque você percebe que essas instituições, elas valorizam as empresas daqui. Nós recentemente fizemos aquele fórum Fecomércio aqui em Mato Grosso, e a Fecomércio nos contratou como pratas da casa, como empreendedores e empresários aqui de Mato Grosso para levar o nosso conhecimento para todo o estado. Poderia ter contratado uma pessoa de São Paulo, do Rio? Poderia, mas é legal que o Estado também enxerga isso, as pessoas que geram oportunidade. Então acaba sendo uma via de mão dupla, uma troca sadia. Eu te ofereço, você me dá espaço e o espaço que você me dá eu te retribuo com conteúdo, com qualidade. Isso vai alimentando essa cadeia mato-grossense, que aí a gente entende por que aqui é a terra das oportunidades, né? As pessoas que aqui estão, por talvez pegar aquela minha fala, serem bairristas e apostarem em quem estão aqui, acabam que fomentam isso de uma forma... talvez sem perceber ou intencionalmente, não sei, mas dá muito certo. Perfeito. Nós vamos mais um pouquinho com a música da Michele e um pequeno intervalo de novo. Por que você não volta pra mim? Aqui ao meu lado ainda tem o seu cantinho. Tudo que você deixou
fotos, bilhetes de amor. Porque você não volta pra mim. Eu já tô bem e até já conheci outro alguém. Tem 6 meses que eu te esqueci. O que cê tá fazendo aqui? Me procurando essa hora, batendo na minha porta. Mas vem cá, cê não tava namorando? Não terminou pra ter outra vida com alguém, novos planos? De volta com Arsenal e Comércio para todos nós. Agora, como já é tradição nesse programa, é a hora da conversa com o artista. Então a gente vem para o lado de cá e fala com Michele Tortola. Michele, boa noite. Boa noite. Está sendo bacana ter você aqui, né? Como a gente falava fora do ar, para o Sesc é muito importante artistas que são da terra e que criam aqui cultura para a nossa terra, né? Por isso a gente faz sempre questão de incentivar esse tipo de artista, como é o seu caso, que vem de lá de Alta Floresta, Isso. Passou um tempo em Goiás e agora de novo aqui no Mato Grosso. Uhum. Como é essa ida e vinda do artista, mantendo as raízes aqui ainda e compondo, né? Que é o caso que você faz muito bem, está nos brindando aí essa noite com sua música. Primeiramente, boa noite a todos que estão em casa, né? Deve ter algum parente meu assistindo, um amigo, boa noite para vocês. E quero parabenizar o programa por estar fazendo com que o artista mostre a arte dele, né? Não a arte dos outros. Porque é a primeira vez que eu gravo um programa, até achei estranho quando ela me falou, ó, só música autoral. Eu falei, caramba, que eu me sinto muito vulnerável quando eu canto a minha própria música, porque fala muito de mim, não sei como os outros artistas compõem, mas tudo que eu escrevo, ou eu passei, ou alguém próximo de mim passou, e tá contando isso. É até uma forma de jornalismo, né? Igual ele estava contando as experiências dele ali. E eu falei, vamos lá, vamos cantar minhas músicas e deixa o pessoal ver, tomara que goste, o pessoal que está em casa. Para nós é importante isso, valorizar o artista. Tá? Para mim também. Muito obrigada, viu, por dar esse espaço. Eu acho que nesses momentos que a gente passou aí, com toda essa dificuldade, né, de levar o artista para o público dele, pelo menos assim a gente consegue levar o artista para casa do público, né, e promover um pouco mais disso aí, tentar colaborar com cada artista, porque a gente sabe o quão difícil foi todo esse processo e ainda está sendo, né, independente da dor até de cada família, de cada um, mas a classe artística sofreu bastante. Sim. Mas foi um bom momento também, né, a gente tem sentido isso com os nossos artistas aqui, foi um bom momento para a criação. Foi. Foi o caso seu também? Foi. Essa música eu comecei cantando agora, eu fiz inclusive na pandemia, na quarentena. Mas, graças a Deus, eu não senti tanto o efeito da pandemia, porque eu tenho 2 profissões. Então, sou advogada e cantora. O que você falou ali, eu fiquei pensando, vou ter que escolher agora, arrochar só em um e ficar para me dedicar 100%. Mas, infelizmente, senti, né? Porque a gente ficou muito tempo sem tocar, ainda não voltei 100%. Alguns lugares, não em bares, mas em casas, para poucas pessoas. Mas a gente sente. E, por exemplo, o artista, ele é muito sensível. Então, a gente aproveitou, eu pelo menos aproveitei a sensibilidade para estar não só escrevendo, mas para mim foi quando eu criei coragem de estar mostrando mais as minhas músicas. Porque antigamente no meu Instagram, por exemplo, já aproveitando para divulgar, que é @mitortola, eu só postava música dos outros, Marília Mendonça, que eu canto sertanejo, né? Eu canto, na verdade, tudo, mas profissionalmente sertanejo. E eu só postava música dos outros. E agora eu tô começando a postar as minhas músicas também, que eu tive a oportunidade de fazer mais nesse período que a gente está mais reflexivo e tem toda essa... Isso é outra coisa que chama atenção também, quando a gente olha para as composições da Michele, né? Como você mesmo falou, você vem do sertanejo até pela necessidade do artista se estabelecer, né? Ter mais o que fazer, vamos dizer assim. E quem passou por Goiânia tem que cantar sertanejo, né? Com todo respeito a Goiás, né? Mas se não for isso, eles não... a gente começa lá desta forma, né? E as suas composições pessoais são um pouquinho diferentes, né? A música mais romântica. É que eu sou mais
apaixonada. Sofro bastante, daí eu faço música assim, sofrendo mesmo. Entendeu? Mas eu aprendi a... Eu conheci a música, na verdade, com meu avô. Só uma história rapidinha aqui. Eu e minha irmã, a gente faz aniversário no mesmo dia. Não no mesmo ano, mas no mesmo dia. E aí ela ganhou um violão. A gente era criancinha, 2 anos de diferença. Ela ganhou um violão e não ligou pro violão. Aí foi passando os dias, eu falei, acho que eu liguei pro violão. Aí eu comecei a fazer fiz aula, aí machuquei a mão, saí da aula. E meu avô, ele cantava, ele já faleceu, infelizmente, mas ele cantava extremamente bem. E ele era tão enjoado que ele não conseguia cantar com quem não ficava no tom, com quem desafinava. Então ele desistiu da família inteira. E aí quando ele viu que eu cantava e tocava, ele focou em mim, entendeu? Graças a Deus, antes dele falecer, eu aprendi muita coisa com ele. E aí ele foi me ensinando a música, no violão. Eu ensinava as músicas da minha época para ele da época dele para mim, e a gente ia fazendo essa troca. Aí, pouquinho antes, ele faleceu, e aí quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu e minha família mudamos para Goiânia, né? E aí lá, meu pai, que não é o filho dele, né? Que esse meu avô é pai da minha mãe, mas meu pai tinha ele como pai. Ele falou, vamos gravar um CD em homenagem ao seu avô. E eu falei, vamos. Só que daí eu tinha 16 anos na época, e gravar CD, hoje em dia Spotify tudo bem mais fácil, vai soltando de uma por uma. E aí comecei a gravar CD, aquela coisa, tem que compor, tem que mostrar minhas músicas. Aí começou a ficar uma parte bem chata pro artista, né? Que é ter que se mostrar, porque até então eu não conseguia me mostrar ainda. Eu queria só pra mim. Tocava na igreja, mas só tocava, não tinha coragem de cantar. E aí gravamos o CD, eu tive umas frustrações lá em Goiânia, muita coisa. 17 para 18 anos, ter que cantar num bar 4 horas e ganhar 100, 150 reais. Aí, por exemplo, cantar numa boate 3h30 da manhã no último horário. Daí eu fui falando, acho que não quero mais. Aí a gente veio pra cá, mudou pra cá. Aí eu fiquei 2 anos parada. Tinha desistido. Aí tem uns 2 anos e meio que eu voltei. E aí, hoje em dia é mais fácil com YouTube, Spotify. Daí tenho tentado do jeito que dá. A tecnologia tem ajudado. E o Instagram o pessoal vai entregando, vai conhecendo, o povo vai contratando. E aí... Bacana. Gente, são histórias de uma vida de experiências. Como a gente conversa com o Diogo lá do outro lado, com o Diego ali do outro lado, não é Diogo do outro lado, é Diego do outro lado. E com a Michele aqui. Cada um tem as suas experiências, cada um tem um pouco para contar. Isso é que é bacana, né? É o jeito de vencer. A gente fica com mais um pouquinho da música da Michele, enquanto eu volto para lá. E agora nós vamos falar realmente desse olhar de como vencer, como se preparar para vencer. Diego vai dar algumas dicas para a gente. Mas quem eu tô querendo enganar? A saudade foi quem ocupou o seu lugar. Na minha cama e na minha vida, dia e noite, noite e dia, me fazendo acreditar que essa campainha um dia iria tocar. Pode entrar. Diego, vamos lá. Eu já comprometi você, né? O Diego é um cara, além de muito simpático, é um cara sempre solícito e preocupado em ajudar as pessoas. A gente sabe disso, né? Você comentou do webinar da FEComércio, que foi algo fantástico a nível de evento, de produção. E o foco dele era justamente esse. Preocupado nesse período todo complexo, difícil, as pessoas cada um com os seus problemas a nível psicológico até, e a dificuldade. E você ajuda muito as pessoas com isso. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre ajudar pessoas, sobre treinar pessoas para serem pessoas melhores, né? E aí depois a gente vai falar também sobre a questão do comércio e do vendedor, tá bom? Vamos lá. Conta para nós como é que é ajudar pessoas. Olha, eu não sei de quem é a frase, mas tem uma frase que diz mais ou menos assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Eu não me lembro qual é a autoria da frase, mas eu me apego muito a ela. Porque qualquer que seja, Rissato, a relação que você tem aqui de negócio, de comércio, financeira, existe sempre uma pessoa por trás. Até você falou assim, a gente vai falar de vendas para comércio.
Às vezes a pessoa fala assim para mim, mas me dá uma técnica mais de B2B, business to business, empresa com empresa, eu vendo para empresas. Eu digo, gente, por trás de todo CNPJ existe um CPF. Então sempre vai ter alguém ali para digitar, sempre vai ter alguém para te atender. E a gente tem que entender que o grande patrimônio, o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas que ali estão. Claro. Eu postei recentemente no meu Instagram, algumas semanas, uma fotinha que eu achei muito legal. Era uma fotinha de um crachá com um bebezinho, estava escrito ali embaixo, Lucas, o nome do bebezinho, e embaixo estava escrito algo assim, assistente de home office da mamãe. Imagine essa pessoa, essa mulher que está em home office, trabalhando em casa, com um filho pequeno, receber da empresa dela um crachazinho com a fotinha do filho dela e dizendo isso, ajudante de home office da mamãe. O quanto que essa pessoa não se sente valorizada? O quanto que ela não se sente pertencente daquele meio onde ela está? E é um gesto simples. A empresa gastou o quê? R$3, R$4 para um crachazinho daquele? E que valor que isso tem na vida dessa mãe? Então, assim, quando as empresas entendem que colocar as pessoas à frente dos negócios, elas vão ter muito mais fôlego, saúde para fazer bons negócios. Porque você vai ter pessoas motivadas. E hoje o que eu faço, a minha sócia Márcia Mariano, nós fazemos na nossa empresa é isso, é ajudar a desenvolver e a treinar pessoas e comportamentos. A gente entende que um time bem treinado, uma equipe bem treinada, uma pessoa bem desenvolvida, ela faz algo que nem ela imagina que ela é capaz. A minha história de vida foi assim. Tiveram pessoas que olharam para mim e falaram, olha, você é capaz, eu vou te mostrar como é que você pode. Coisas que nem eu enxergava ou imaginava. Eu estou aqui hoje graças a Marcos Giraldi, Daniel Ramos, grandes nomes de pessoas anônimas que olharam para mim um dia e entenderam que eu era muito além daquilo que eu acreditava. É por isso que eu estou aqui. Certeza que você tem pessoas assim na tua história também que te inspiraram. Com certeza. Esse olhar para a pessoa faz a diferença. Cada um de nós tem os seus grandes inspiradores e que nem, na verdade, nem são tão grandes assim para o mundo todo, mas para nós são muito grandes porque fizeram a grande diferença, né? Eles foram os responsáveis pela nossa virada. Isso é algo que a gente conversa muito, discute, é meio que frase de boteco, né? Mas o grande problema do nosso país, da nossa sociedade, é aquele sentimento ainda de cachorro vira-lata. Enquanto a gente não virar essa chave, enquanto a gente não mudar isso aí, e as pessoas não entenderem que todos podem, é só uma questão de esforço, de direcionamento e de vontade. Isso aí não vai ser mudado. E a gente precisa mudar isso, porque são todos humanos, todos são competentes dentro das suas características, né? Mas ninguém pode ser melhor ou pior que o outro. Eu acho que essa é a chave de tudo, né? Se você me permite trazer uma piada, que é uma metáfora também, muito pertinente para esse momento, contava que havia um barco com um piloteiro, né, como dizem aqui no nosso Pantanal, né, aquela pessoa que pilota o barco ali, um médico, um advogado e um professor. Os três, para resumir a história, estavam no barco. Aí o médico olhou para aquele piloteiro e falou assim, você sabe, o professor, você sabe ler e escrever? Ele falou, não sei não, mas como assim? 30% da sua vida você perdeu por não saber ler e escrever. E o médico fez a mesma pergunta com relação a medicamento, ele também, não conheço medicamento, também você perdeu metade da sua vida. E o advogado, enfim, eram 3 profissionais do ramo, engenheiro, não me lembro exatamente. Eu sei que numa determinada situação o barco virou, o piloteiro lá, o pantaneiro, falou, vocês sabem nadar? Eles falaram, não, então vocês perderam a vida inteira de vocês. E ele bateu os braços e foi embora. Por que eu trago esse contexto? Porque não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. Eu talvez não esteja preparado para fazer o que você faz aqui dentro do SESC. Mas por quê? Você foi treinado para isso, você foi condicionado, você se dedicou, você buscou conhecimento para assumir essa função. Algumas pessoas gastaram o tempo delas para nos preparar para aquilo. Investiram o tempo delas. Por exemplo, você brincou, o Diego tem tantos anos de televisão, ele vai me dar uma aula pra gente aqui. Percebe, eu tenho menos idade que você, menos experiência de vida, mas talvez nessa área eu tenha mais experiência. Por quê? O conhecimento liberta, o conhecimento transforma. E esse senso de cachorro vira-lata vem muitas vezes porque algumas pessoas preferem viver sobre a sombra da ignorância do que a lucidez do conhecimento. Como assim? Eu não sabia, por isso que eu fiz assim. Eu não sabia, por isso que não deu certo. Ok. Quando você busca conhecimento e você passa a saber, aí você deixa de ser ignorante. Você assume a responsabilidade pela tua indisciplina. Poxa, eu sabia, mas eu não fiz. Aí já não é mais um cachorro vira-lata. Aí vira-lata está sendo você que não quer fazer a coisa certa, né? É bem isso mesmo, né? É uma dificuldade, sim, a gente tomar isso como lição de vida. Mas enquanto as pessoas não tomam essa decisão para a sua vida, elas continuam do mesmo tamanho, elas continuam muito mais justificando uns porquês que poderiam ser diferentes, né? Aí vive dependendo de um salvador da pátria, seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito,
ou então colocando a culpa no outro, que a culpa nunca é minha. É o fulano que fez isso, mas é porque a economia, é o coronavírus, a gente consegue buscar, busca desculpas para tudo quanto é coisa, menos assumir a culpa para dizer, não, realmente, eu faço parte disso e o problema também está comigo. Né? Eu costumo brincar muito com isso, né? Um episódio dos Simpsons, o Homer Simpson dizia isso. Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser e não é mais minha. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Depois de tanta piada e tanta brincadeira, a gente volta para a Michele e vamos para o intervalo. Né? Alguma coisa séria nesse bloco. Quando a saudade chega pra mais perto, tão perto que eu consigo até tocar. O meu sorriso vem de forma involuntária, me fazendo lembrar que eu não vou esquecer. Que já foi teu meu melhor sorriso, meu abraço já foi teu abrigo, no sofá da sala, numa tarde de domingo. E hoje eu sei que ficamos no passado, a nossa história aconteceu no tempo errado. Foi boa enquanto durou, é esse o fim do nosso amor. Depois de tanto tempo, eu me sinto pronta pra um novo amor. Arsenal e Comércio volta para você. A gente hoje conversa aqui na sala de visitas com Diego Hurtado e ouve a música de Michele Tortola. Diego, a gente já brincou, já conversou bastante, você já contou para nós um pouco de como foram as suas experiências, né? Porque são muitas realmente, chegar até aqui e agora uma grande virada na vida. Você falava também no bloco anterior do webinar promovido pela FEComércio há pouco tempo atrás, que a preocupação da Federação do Comércio aqui de Mato Grosso, como de todas as instituições a elas ligadas, é essa pandemia que causou tanta mudança na vida das pessoas. Eu cheguei, durante algum tempo, a gente chegou até a ouvir algumas críticas, né, porque alguém começou a falar em novo normal. E eu disse, olha, gente, vocês me desculpem, mas no mínimo nós estamos equivocados, né? Porque se é novo não pode ser normal, se é normal não pode ser novo. E aí depois a gente foi pesquisar, até de tanto ouvir algumas críticas a respeito. Na verdade, o que aconteceu foi um erro de tradução. Né? No inglês, ela é next normal. É o próximo normal. E o objetivo da FEComércio, naquele webinar que você conduziu também durante 2 dias, era justamente isso, levar para as pessoas esse olhar do que vem por aí. Eu queria que você contasse para nós como foi isso aí, qual foi a sua experiência, os temas abordados e, mais que isso, quem eventualmente não conseguiu assistir esse webinar, é só acompanhar aqui embaixo agora, nesse endereço. Ele está no YouTube da FEComércio disponível. Os 3 dias de webinar estão lá gravados e através desse endereço que vocês veem aí na tela agora, vocês podem acompanhar e ouvir um pouco mais do Diego, né? Então vamos lá, eu vou deixar vou pôr um pouco mais de pimenta nesse convite aí, porque quem assistir, quem conseguir acompanhar, acessando o endereço que o Rissato deixou aqui no canal da FEComércio no YouTube, vai ver grandes nomes como Ali Badawi, professor Ali Badawi, que ele é conhecidíssimo no Brasil, Marco Simeone, e eu dividindo o palco 3 dias, falando sobre empreendedorismo, vendas, superação, liderança, mas o que competiu a mim naqueles 2 dias que eu participei, no 2º e 3º dia de eventos. Eu ensinei na prática como é que você consegue configurar uma ferramenta que muito pequeno empresário desconhece, que é o Google Meu Negócio,
O que é o Google Meu Negócio, Diego? É aquele lugar que você aparece no Google. Quando a pessoa digita lá, por exemplo, no meu caso, empresa de coaching ou empresa de palestras em Mato Grosso, aparece meu nome na primeira posição do Google, o nome da minha empresa. Eu ensinei a configurar isso de forma gratuita, sem investir R$1. E na segunda noite, dá para você acompanhar também pelo YouTube, eu ensinei como é que você consegue fazer um anúncio no Instagram, investindo R$6 apenas e atingindo pelo menos 1.500 pessoas na região onde você está. Então imagina, Rissato, você tem um pequeno comércio, coloca lá uma propagandinha que você investe R$6, R$10 e você pode alcançar 1.000 pessoas. É um bom negócio. E eu ensinei nesse webinar como é que você faz isso sozinho em casa, sem depender de mais ninguém. Porque às vezes o pequeno empresário, às vezes não, né? Quase sempre. Grande maioria das vezes. Né? Ele é o cobrador, ele é o marketing da empresa, ele é o contador da empresa, o vendedor, ele é tudo, né? A única coisa que normalmente ele não faz é cuidar do caixa, porque isso... Normalmente quem cuida... Não, e quem cuida é a esposa, né? Os empresários de sucesso, pelo menos, eles começam assim, né? São as esposas que cuidam, né? do caixa, né? Para aí não tem perigo de gastar errado. Né? Se você tem uma boa retaguarda por trás, vai te ajudar muito. Mas enfim, então eu ensinei a fazer essas duas coisas no webinar. E para quem não viu, fica o convite, reveja lá no canal do YouTube da FEComércio e vale a pena. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? A gente não é mais especialista num único negócio. A gente tem que se tornar um grande especialista em generalidades, vamos dizer assim. Então, você trabalhar com mídia social, mas trabalhar da melhor forma, é importantíssimo. Não ter que contratar alguém para cuidar de alguns detalhes do seu negócio, pelo menos enquanto o seu negócio não é grande o suficiente para responder também por essas contratações, é muito importante. E aí, como a gente falou antes, né, você preocupado também muito mais em ajudar pessoas, em fazer com que as pessoas evoluam, deu uma grande dica para todo mundo e eu vou ter que confessar. Vai lá. Eu sou muito ligado em tecnologia, eu gosto de tecnologia, me preocupo em estar o tempo todo atento ao que está acontecendo. E eu até ia brincar com você antes e acabei me esquecendo. Essa sua dica e essa sua aula de como colocar a empresa no Google parece que tem funcionado, tá? Eu andei trabalhando no Google Maps esses dias e vi um monte de gente que a gente não via lá normalmente. Não estavam, não. E empresas que eu olhava e dizia, mas essa empresa, esse cara está aqui, ele é tão pequeno, né? Eu sei quem ele é e ele está aqui. Tá? Então isso chamou a atenção. Legal. Eu acho que funcionou, ajudou realmente. E isso que é o mais importante, né? Porque o comércio precisa evoluir. Tá? Nós vivemos aí problemas homéricos durante essa pandemia. O comerciante foi realmente muito afetado e o pequeno comerciante mais ainda, porque ele não tinha toda a estrutura para suportar um grande período parado e também não tinha caixa para transformar o seu negócio para o mundo digital de forma tão rápida. E eu acho que tudo isso aí é importante, como também é importante a motivação dele, né? Porque o que a gente comenta muito também o comércio é algo único. Eu, particularmente, olho para as lojas, para o comércio funcionando e eu fico olhando para as pessoas que trabalham atrás dos balcões e vejo como elas são felizes. Porque tem uma coisa que eu falo sempre para mim, né? Minha esposa não gosta de ouvir muito, mas eu falo para ela, o dia que eu levantar de manhã cedo e disser, poxa vida, eu tenho que ir de novo trabalhar, eu não vou. Tá? Eu nasci para ser feliz, não para carregar problemas nas costas. Eu posso resolver os problemas, mas não ficar carregando eles nas costas, né? E o comércio é uma oportunidade para as pessoas de serem felizes. Quem trabalha num balcão de comércio encontra pessoas novas e diferentes todos os dias, tem oportunidade de conversar sobre os mais diversos assuntos. Agora, o que elas precisam é estar preparadas para isso, né? Para viver isso aí com essa alegria. Eu acho que isso você tem feito muito bem em todos os treinamentos que você faz, né, nos seus trabalhos de mentoria e conhecendo as mais diversas pessoas, nos mais diversos níveis, com empresas tanto muito grandes quanto muito pequenas. Isso é muito interessante e gostoso, não é não, Diego? O que acontece, Rissato, você tocou num ponto aí que é fundamental, é você sentir-se bem naquilo que você faz. Quando a gente falou no começo aqui do programa, o Diego tem sucesso, o Diego ele faz sucesso. Ok, mas a gente tem que entender o seguinte, o que é sucesso para cada um de vocês? Para você que está em casa, o que é sucesso?
Para mim, sucesso, de repente, é poder, eu vou colocar, muita gente fala, mas você vai falar isso? Eu falo, para mim, sucesso, por exemplo, é poder dormir até 8, 8 e meia da manhã, não ter que acordar às 6 horas da manhã. Pô, mas isso é preguiçoso. Não, porque eu fico até 8 horas da noite na minha empresa. Então, eu compenso de outras formas. Para algumas pessoas, sucesso é ter um final de semana que pode ficar em casa. Outras pessoas, sucesso é comprar um carro do ano, uma casa num condomínio de alto padrão. Depende muito do que você entende com isso, da motivação, do motivo para a ação que você carrega por trás daquilo que você faz. E quando eu falo de ajudar pessoas, eu acredito que isso é um dom que Deus me deu, também. Mas eu trabalhei, estudei muito para que isso pudesse acontecer e monetizar isso, ganhar dinheiro com isso também. Então eu penso assim, se você tem um sentido, um propósito de fazer aquilo que você faz, fica muito mais fácil. Não é que você vai viver em função de descobrir qual é o teu propósito. Se você não sabe qual é, faz o que você tem que fazer hoje bem feito, até que você descubra para que você está aqui. Mas o fato é o seguinte... As contas têm que ser pagas, né? As contas têm que fechar. O fato é o seguinte, eu acredito muito que cada um de nós temos um porquê de estar onde estamos, de estar passando por aquilo que estamos passando. Vamos rapidinho. Esse relógio, o propósito dele, me informar as horas. Essa caneca que aqui está, o propósito dela, colocar a água para que eu possa me hidratar. Essa cadeira que aqui está, o propósito dela, me fazer sentar. E você que está me acompanhando aqui agora, qual é o teu propósito de estar onde você está? Na família em que você está, com os problemas que você está, exatamente nessa cidade? Eu não sei se você acredita ou não em Deus, eu tenho uma fé, eu acredito ter uma crença religiosa, independentemente de qual é a sua, mas vem cá, eu acredito que Deus me mandou nesse universo, nesse plano espiritual aqui, com algum propósito. E eu penso que o meu propósito está ligado a desenvolver pessoas, a ajudar pessoas. Então o problema não está no teu trabalho, talvez o problema esteja no sentido que você emprega nisso. O problema não está na tua família, o problema talvez esteja como você está interpretando, com ou sem empatia, o que as pessoas estão fazendo. Então às vezes, eu pego um pouco da tua frase, não é que nós estamos aqui para carregar o problema, pode ser que o problema não é meu, mas eu posso me colocar a favor de uma solução desse problema. E se eu não consigo mudar o ambiente, as pessoas, eu mudo a mim, eu começo a mudar a mim. Semana passada, nós trouxemos aqui para o programa, para a nossa sala de visitas, o diretor-geral do SESC, Departamento Nacional. E a gente conversava e no meio da conversa eu ainda brinquei com ele por uma frase que eu usei logo que eu cheguei no SESC, há 2 anos e meio atrás, e algumas pessoas me ligaram depois, você tem certeza que você falou? Eu digo, claro que sim. E eu disse o seguinte, se eu não tivesse conta para pagar, eu trabalharia de graça no SESC. De tão gostoso, de tão bem que eu me sinto fazendo isso. Então eu acho que o segredo justamente é esse, né? Você trabalharia de graça fazendo o que você faz, se você não necessitasse de recurso financeiro para poder operacionalizar tudo isso? A boa provocação. Essa eu acho que é a grande questão, né? Porque se eu não precisasse de dinheiro, eu faria exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora? Eu tenho certeza que sim. Deixa eu trazer mais uma provocação então, mais uma frase para quem está em casa refletir. Se a felicidade, Rissato, fosse moeda nacional, o que te tornaria rico hoje? Essa é uma questão bem profunda. Se a felicidade fosse a nossa moeda, o nosso dinheiro, o que te tornaria milionário hoje? Talvez você vai encontrar aí um pouquinho daquilo que você, de repente, entre aspas, nasceu para fazer. Ou realmente dar valor àquilo que vale. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente valoriza aquilo que as pessoas acham que vale, mas não o que nós realmente precisamos, né? Não o que nós gostaríamos que fosse valorizado. E aí é onde a gente tem que se submeter a algumas situações, se contrariar o tempo todo e deixa de ser feliz. Hoje eu encontrei um rapaz na rua, ele falou assim, pô, mas por que você saiu da TV? Mas você não podia ter feito isso, cara, era tão bom ver você lá, pô, era tão animado. Aí ele parou assim de falar e eu fiquei olhando para ele e falou, falei alguma coisa errado? Eu falei, não, mas você não falou nada errado, eu concordo, mas você me perguntou por que eu saí? Não, teve algum problema? Eu falei, de maneira nenhuma. Pô, cara, é verdade, você deve ter tido teus motivos, né? Então, às vezes, a gente se deixa levar tanto pelo outro, que o outro quer, o que o outro faz e acha, mas e eu? O que eu quero de verdade? Não é simples. Quando eu falei que eu ia sair da TV, não imagine que todo mundo falou, não, ótimo, então vai, saia. Meu pai, por exemplo, um dos meus maiores incentivadores, olhou para mim e falou, você tá louco? Sai da televisão? Porque na concepção das pessoas, na cabeça delas, aquilo é sucesso, aquilo é resultado, aquilo... E às vezes a gente está enxergando de uma forma diferente. Se a gente não expressa, não coloca isso para fora, a gente vai remoendo isso até um ponto onde você não dá conta mais disso sozinho e aí aparecem as doenças psicossomáticas, as depressões da vida, as síndromes da vida, né? Então a gente tem que ser feliz. O resumo é esse. E não tem uma receita para a felicidade, não tem 5 passos para ser feliz. Esse é outro grande
segredo, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo pergunta, e para você devem perguntar muito isso, né? Como é que eu faço? O que é que eu faço para ser feliz? Simplesmente seja, né? Não faça nada, seja você, seja feliz. Né? O que você falou, não existe receita para isso, porque isso é intrínseco de cada pessoa. Né? Se sentir feliz, estar bem com você, é o grande segredo. Né? Não tem como pegar pela mão, vem cá, eu vou te mostrar onde é que está a sua felicidade. Não vai dar certo, né? Olha que engraçado isso. Antes de vir para cá, minha sócia e eu, nós estávamos na nossa empresa, e do lado da nossa empresa, um terreno, construíram recentemente lá um empreendimento ligado a vôlei de areia, tal, uma coisa assim. Era 1h da tarde, mais ou menos, um solão daquele, e tinha um rapaz com uma enxada lá no meio da areia, quente, puxando enxada, puxando areia e cantando como se estivesse numa praia. Esse cara não está feliz? Pô, o cara está debaixo de um sol aqui em Cuiabá, meio-dia, 1h da tarde, puxando areia com enxada e cantando. Ele está mais feliz do que você que está no ar-condicionado? Não sei, depende do que é felicidade para cada um. Felicidade é ser, não ter. Nós vamos de novo ser um pouco mais felizes com a música de Michele e voltamos depois do intervalo. Mas quem eu tô querendo enganar? A saudade foi quem ocupou o seu lugar. Na minha cama e na minha vida, dia e noite, noite e dia, me fazendo acreditar que essa campainha um dia iria tocar. Pra voltar no tempo, o tempo que perdeu nosso amor, você e eu acredito, isso pode mudar. Não, não vai embora, volta e vem me amar. Não, não vai embora, volta e vem me amar. Arsenal e Comércio volta agora para o nosso último bloco. E a gente não pode encerrar esse programa, tão gostoso que foi, que falou tanto de como viver a vida, como ser mais objetivo, mais feliz e fazer as coisas certas. Né? Diego Hurtado esteve conosco aqui, nos brindou essa noite com essa conversa bem tranquila, incentivadora e motivadora. E de coração, Diego, a gente agradece a sua presença, agradece a oportunidade de ter tido essa conversa aqui e deixamos com você agora para os seus novos projetos, para as suas considerações finais e para como você vê aí a sequência de tudo isso. Então vamos lá, pegando o gancho ainda do bloco anterior, os meus projetos futuros é continuar sendo feliz. É fazendo aquilo que eu acredito que é o certo, é fazendo aquilo que me faz bem, sem, de certa forma, ter uma regra ou um ponto de chegada fixo, né? Eu preciso fazer isso, eu quero chegar até ali. Se você, de repente, está preocupado muito com o que vai ser daqui a 3, 4, 5 anos, é interessante você ter esse planejamento de futuro, mas não se apegue a um caminho fixo. A vida é volátil. Quem imaginava 2 anos atrás que uma pandemia como essa iria bagunçar todo o jogo como bagunçou, né? Exato. Então, eu penso que a gente tem que viver um passo de cada vez, claro, com o norte, com uma orientação futura, mas não ser tão cruéis conosco mesmo, né? Às vezes o ser humano ele é muito cruel com ele mesmo, ele acha que tem que ser assim, ele se cobra demais, não se permite errar e isso acaba fazendo com que ele cometa um erro sem perceber. Então, deixo o convite para que você que esteja nos acompanhando, me acompanhar nas redes sociais, procura Diego Hurtado, YouTube, Facebook, Instagram, @Diego Hurtado, você vai me encontrar por lá. E se quiser conversar, estou à disposição para qualquer que for o assunto que eu, claro, puder te ajudar e tiver domínio. E do mais, brigadão pelo convite, adorei passar essa hora contigo aqui, passou voando e sempre que chamar, estou à disposição. Tá ótimo, Diego, a gente agradece mais uma vez, né? Foi muito bacana. E a gente vai para a Michele agora. Michele, muito obrigado também por nos entreter aqui com a sua música tão gostosa. Suas considerações finais também e mais um pouco da sua música. Eu agradeço pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar cantando as minhas próprias músicas, né? Só lembrando o Instagram, @mitortola, o YouTube e outras redes sociais, daí é Michele Tortola, normalzinho, 2 L's e E, tá bom? Vou cantar aqui agora pra vocês a última música que eu fiz, que eu vou trabalhar, daqui uns meses vai sair um projeto novo, então me acompanha nas redes sociais pra vocês estarem ligados aí. Depois de tanto tempo eu criei coragem pra te falar tudo que passei, pra que seu coração entenda
mas confesso que a sua reação eu não esperava. Pensei que você não lembrava mais de mim, mas eu vi que ainda mexo com você e que o passado disfarçava o presente. Você sabe que ainda há muito pra viver, que a nossa história é um filme inacabado. Já passou da hora da gente voltar, porque não me assume e volta a ocupar o lugar que você tem na minha vida. Ainda te amo, isso não é segredo. Tudo que eu faço cê entra no meio, desde o sonho até no meu pensamento. A gente tem que voltar, não tem outro jeito.